Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E eu fiz um vídeo para vocês aí no dia de ontem, dizendo, sobre aquela questão de está na hora de fugir, está na hora de não fugir, comentando, o que tem sido falado com relação a isso por aqui, pessoas dizendo, vou morar no exterior, vou mandar meus recursos, meu patrimônio para o exterior e tal. Mas agora o que a gente está vendo é que alguns setores da mídia já parecem estar fugindo. Fugindo, digo, daquela narrativa principal, sempre de apoio a essa nova gestão. Parece que muitos já estão aí pulando do barco e tentando aí se desvincular de tudo que está acontecendo agora. A gente não pode esquecer que muitos ainda estão apoiando, ainda estão dizendo que tudo é maravilhoso. E essa última visita do chefe do Executivo Nacional a Pequim foi muito importante para a gente ter esse referencial de quem já está meio que pulando do barco e quem continuou nesse barco ainda. É claro que uma boa parte da mídia tradicional, entre aspas, pulando do barco e começando a fazer críticas bem incisivas à atual gestão, revela uma mudança de paradigma nesse cenário dos jogos de poder e traz para nós muitos insights sobre para onde essa relação está indo e para onde essa nova gestão que está só começando pode estar se encaminhando. Isso é fundamental para você entender para onde que as coisas vão daqui para frente, tá? Antes de entrar especificamente no assunto, gostaria de convidá-lo para estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, nosso treinamento online específico, onde a gente faz ali reflexões importantíssimas para este ano. Ali a gente vai estudar assuntos de educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos e também os jogos de poder lá fora e como eles influenciam aqui dentro. É para você estar com a sua mente protegida para tudo que está por vir e você estar preparado para navegar nesses mares incertos e tortuosos desse estranho ano de 2023, tá? Primeiro link aqui embaixo. No segundo link aqui embaixo tem um lançamento do meu novo livro, O Mínimo sobre o Manifesto Comunista. Fica aí o convite para você ler, porque esse livro, o livro original de 1848, é a base para tudo que você está vendo acontecer no mundo hoje, tá? Primeiro link o curso, vem estudar conosco, uma inscrição vai estudar o ano inteiro. Segundo link o livro, links aqui embaixo. Vamos lá. Se por um lado você tem na mídia tradicional matérias elogiando a visita do Executivo Nacional ao Dragão do Oriente, dizendo que Pequim estendeu um tapete vermelho para o chefe do Executivo Nacional, o Brasil voltou, a visita foi um sucesso. Por outro lado, você começa a ter palavras bem críticas de outros setores aí tradicionalmente otimistas com esse tipo aí de visita, Tivemos no Terra, por exemplo, dizendo que o chefe do Executivo brincou, fez graça ao explicar por que ele não atendeu a imprensa nacional lá em Pequim. O subtítulo da matéria é bem elucidativo, vai dizer que os repórteres que foram enviados para lá para poder cobrir essa viagem, essa visita, tiveram pouco acesso ao chefe do Executivo e ficaram ali levando um chá de cadeira na coletiva que estava marcada. Então, nessa matéria do Terra, eles vão falar, por exemplo, como a CNN nacional destacou esse estranhamento geral dessa postura do chefe do Executivo de evitar os jornalistas, Por quê? Por que está falando isso? Está falando do chá de cadeira. O chefe do Executivo ele cancelou de última hora a sua participação numa coletiva de imprensa, onde ele faria um apanhado de tudo que aconteceu, das novidades nessa viagem, E o que aconteceu foi um negócio bem desagradável para os profissionais da imprensa, porque eles ficaram 2 horas aguardando o chefe do Executivo lá num salão e ele simplesmente não apareceu. Eles ficaram essas 2 horas ali de bobeira e as horas foram perdidas, A gente teve, segundo essa matéria do Terra, profissionais da Globo, da Globo News que não conseguiram fazer esse contato, CNN também, E aí o que a matéria do Terra vai dizer é que o chefe do Executivo ele foi ao encontro de jornalistas só
na hora de ir embora do seu hotel em Pequim, né? Ele falou, desculpa não ter conversado com vocês, a agenda estava muito intensa e quando sobrava um tempinho, ele usou uma expressão, né, o pozinho da rabiola, né, estava bem exausto e ele brincou falando que não ia poder dar uma entrevista ali desconectado com a sua beleza, né? Então fez umas brincadeiras, o pessoal achou muito estranho, né? E a pergunta que fica é por que ele não quis conversar com a imprensa, né? O que muitos estão dizendo é que ele tem esse afastamento tinha o objetivo de evitar perguntas incômodas relacionadas principalmente ao governo de Pequim, né? Por exemplo, a maneira como o governo lida com os seus cidadãos, a questão dos taiwaneses, esse nível de tensão crescente, o apoio a Moscou no conflito lá na Europa e também aquela mudança de regra que acabou prejudicando empresas de Pequim aqui no Brasil, né? E aí a matéria do Terra vai, no final da matéria, faz uma crítica bem incisiva, né? Dizendo que isso é muito raro, porque é padrão quando chefes de Estado fazem viagens importantes, eles aproveitam a presença da imprensa ali para poder levantar pontos positivos da sua gestão, aumentar o seu capital político e também capitalizar em cima da sua popularidade, né? E lembrando que é uma oportunidade perdida. E essa postura estranha, inclusive, gerou críticas de próprios comentaristas da mídia tradicional, principalmente Globo News e CNN Brasil, né? E esses profissionais, nas suas críticas, disseram que essas trapalhadas comunicacionais são inadmissíveis, porque geram muita confusão no telespectador e também reforçam a oposição, que tem mais argumentos para criticar a gestão atual. Inclusive, lá na CNN, no programa Arena CNN, a apresentadora ela chamou de amadorismo esse tipo de postura. Além disso, uma outra postura crítica em relação ao resumo do que foi essa viagem veio do próprio Globo, né? Jornalista ali bem tradicional da empresa, botou no título da sua matéria, resumindo a visita do Executivo Nacional a Pequim, falando das trapalhadas da visita a Pequim, né? E aí no subtítulo da matéria é bem interessante, porque diz que a viagem, que deveria mostrar uma nova forma de o Brasil se relacionar com o mundo, virou uma coleção de declarações infelizes, ou seja, uma crítica bem incisiva. E aí na matéria, a jornalista da Globo vai dizer que o chefe do executivo errou quando falou e errou quando não falou, né? Tudo que ele fez ali, ele fez errado. Não quis dar entrevista para a imprensa, hábito que, segundo ela, até os cabeças da gestão militar aqui no Brasil faziam quando viajavam para o exterior. Disse também que o chefe do executivo fez improvisos infelizes, teve pouca sabedoria para lidar com as relações internacionais e ela falou que isso aí é surpreendente, já que ele não é marinheiro de primeira viagem, já é a terceira vez que ele está na chefia do executivo, né? E disse que foi errado ficar falando contra os Estados Unidos só porque estava lá no território de Pequim e reforçou que o Brasil, né, tendo a sua maturidade esperada, devia tentar ficar bem com as principais potências mundiais, o que é uma postura clássica da diplomacia nacional. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E, para piorar, até jornais bem progressistas norte-americanos, como é o caso do Washington Post, fez uma matéria muito crítica também, dizendo que o Ocidente esperava que o chefe do Executivo Nacional fosse um parceiro, mas ele tem os seus próprios planos. No subtítulo da matéria, eles dizem que o novo líder brasileiro corre o risco de tirar de cena das suas negociações Estados Unidos e Europa, enquanto hospedava navios bélicos iranianos, se equivocou na postura que tomou ali com a relação do conflito na Europa e também negociando com a China, se
se envolvendo ali ou participando de situações que trazem muito desconforto para os norte-americanos, né? Isso tudo no momento que a relação entre Washington e Pequim está muito tensa, né? Então, a programação envolvia ali passar naquela empresa de tecnologia lá de Pequim que está sujeita a sanções dos Estados Unidos, né? E ajudando Pequim a impulsionar o yuan, a sua moeda, contra o dólar. Então, nessa mudança de gestão, o Washington Post disse que eles estavam empolgados, né? Que a nação mais populosa da América Latina poderia ser uma parceira na promoção do bem-estar no Ocidente, né? Mas, segundo eles, a abordagem dele na sua política externa mostrou pouca preocupação com isso e pouca preocupação se a sua postura iria antagonizar o Ocidente e Washington, né? Então, parece que tem uma galera aí que já está pulando do barco. Isso é um movimento, em termos dos jogos de poder, muito elucidativo. E a pergunta que fica é, isso foi só uma demonstração de que a mídia tradicional é isenta e, ao mesmo tempo que elogia, também critica? Ou isso é sinal de que a mídia tradicional já está pulando do barco e vai começar um processo de crítica ferrenha como tendência daqui para frente? É a pergunta que eu faço para vocês. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fica o convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Primeiro link aqui embaixo. Vai fazer uma inscrição, vai estudar o ano todo conosco. E fica também o convite para você adquirir o meu novo livro, o Mínimo sobre o Manifesto Comunista, tá? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!